Olá, querido povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja multiplicado sobre vós outros. Você que nos acompanha pelo nosso canal, quero te agradecer pelo carinho, quero te agradecer por sempre estar conosco. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sino para todas as notificações, para você não perder os nossos conteúdos que será publicado aqui em nosso canal para a glória de Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus exclusiva aos nossos corações, que está na Bíblia Sagrada, no livro de Jeremias, Bíblia Sagrada, livro de Jeremias, capítulo de número 18, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso de barro que ele fazia se quebrou nas mãos do oleiro, tornou fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Meus irmãos, ouvintes que estão neste momento sintonizados em nosso canal, nós estamos trazendo uma mensagem de Deus poderosa para os nossos corações, uma mensagem exclusiva, uma mensagem objetiva. A Bíblia diz que Jeremias estava passando por momentos dificultosos, por situações tristes, porque ele estava lidando com o povo de Israel, povo rebelde, casa rebelde. Quantas e quantas profecias aconteceram na época do profeta Jeremias a respeito do povo de Israel. Quantas lágrimas o profeta Jeremias não derramou por causa do povo de Israel, por causa da rebeldia do povo. E agora ele está aflitíssimo. Posso conjecturar sem saber o que fazer concernente ao povo de Israel. E a palavra de Deus nos fala que Deus chega para Jeremias e fala com ele. A ordenança do Senhor é para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. No livro do Gênesis, lá no capítulo 1, nós vamos ouvir relatos muito importantes que casam bem naquilo que nós estamos falando. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia-se por sobre as águas, e havia trevas, anteriormente havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ou se movia por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e assim aconteceu. Só que quando passa essas etapas, quando pula essas etapas, nós vamos ver um Deus poderoso criando a humanidade, um Deus maravilhoso criando os seres humanos. E o que é que acontece? O Senhor conversando entre si, creio, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, dizendo: e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Jeremias ouve o Senhor dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. No livro de Gênesis, nós ouvimos Deus falando: e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então eu vou entender algo muito interessante. Deus estava falando com Jeremias, dizendo, louvado seja Deus, que mostraria para Jeremias
algo muito importante e ordena que Jeremias desça à casa do oleiro. E a Bíblia diz que Jeremias desceu à casa do oleiro e viu o oleiro trabalhar. Queridos, vem para cá. Essa mensagem, ela é objetiva, crucial e muito importante para nossas vidas. Em que requisito, Cícero? No requisito de saber que esse oleiro que Deus estava falando para Jeremias representava Deus. O que foi que nós ouvimos no livro de Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus cria o homem, Deus forma o homem do pó da terra, né? Deus ele forma o homem do pó da terra. E o que é que o oleiro está fazendo? O oleiro está fazendo um vaso sobre as rodas. Agora perceba algo importante. A Bíblia diz que o vaso de barro que o oleiro fazia se quebrou nas mãos do oleiro. Volta no livro de Gênesis. Deus pega o homem, forma o homem, sopra nas narinas do homem e ele se torna alma vivente. O oleiro do livro de Jeremias estava fazendo a sua obra, estava fazendo um vaso e o vaso se quebrou. Só que Jeremias olhou quanto o vaso era importante. Olha, como você é importante. Você foi criado pelas mãos de Deus. O oleiro representa Deus, que pode quebrar a tua vida, a minha vida e fazer de novo. Ele é aquele que sara, aquele que fere, aquele que cura. Ele é o médico dos médicos, ele é o oleiro dos oleiros. Ele é o grande eu sou. E o que é que ele está dizendo para nós? Levanta-te, mas desce. Levanta-te, mas desce. É necessário levantar, é necessário descer à casa do oleiro, é necessário entender realmente o que Deus quer para a nossa vida. Na manhã desse dia, na tarde desse dia, na noite desse dia, o Senhor está falando conosco. O Senhor está dizendo para nós: eu quero abençoar a sua vida. O Senhor está dizendo para nós: eu quero derramar sobre vocês bênçãos maravilhosas. Mas levanta-te e desce. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Queridos, para crescer é preciso diminuir. Para crescer é preciso se humilhar. Para estar no centro da vontade de Deus é necessário nos dobrar de joelhos. É necessário orarmos, é necessário clamarmos, é necessário pedir, suplicar a Deus pelo nosso milagre. A cada dia o Senhor quer nos abençoar. A cada dia Ele quer proporcionar para nós alegria, quer nos fortalecer a cada momento. Mas para isso, para que estejamos fortificados nele, para que estejamos abençoados por ele, é necessário, queridos irmãos, nos colocar na posição que ele tem nos ordenado. O Senhor, nosso Deus, quer nos abençoar. O Senhor, nosso Deus, quer nos surpreender. Mas é necessário, queridos irmãos, nos separarmos para Deus. É necessário, queridos irmãos, nos dedicar a esta palavra. É necessário cada dia buscar constantemente para que nós estejamos cada dia mais perto de Deus. Jeremias, Deus ordena que ele desça à casa do oleiro. É necessário descer para poder ver a forma que Deus opera. Se a gente não descer ao lugar da humilhação, se a gente não descer à casa do oleiro, nós não vamos entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, a forma que Deus quer agir, a forma que Deus quer fazer. Jeremias viu realmente. E a pergunta de Deus para Jeremias, a pergunta de Deus para mim e para você que está me assistindo agora: será que não poderei eu fazer como fez esse oleiro? Será que o mesmo carinho, o mesmo cuidado, a mesma importância que o oleiro deu para esse vaso, será que eu não posso dar para você, ó casa de Israel?
O Senhor estava falando com Jeremias: será, Jeremias, que eu não posso fazer com o povo de Israel como fez esse oleiro? A forma de Deus trabalhar é diferente, irmãos, porque se fosse por nós, a nossa paciência é limitada, irmãos. Por qualquer coisa, muitas das vezes, nós queremos explodir. Ressuscita em nós um Pedro sanguíneo, ressuscita um Pedro terrível. Mas Deus, Ele age com paciência, Ele age com graça. Jeremias estava desesperadíssimo, Jeremias estava sofrendo, Jeremias estava chorando, conhecido na Bíblia como o profeta das lágrimas ou o profeta chorão. Portanto, tem até um nome, um livro que foi escrito por Jeremias, Lamentações de Jeremias. Se lamentava em algumas situações, porque as lutas eram grandes, eram constantes para a vida de Jeremias. Mas nesse dia especial, o Senhor está dizendo: eu quero falar contigo. Levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir e ver aquilo que eu quero com você. Lá eu te farei ouvir e entender qual é a minha vontade para a sua vida. O Senhor está dizendo para nós: eu quero grandes coisas com você. O Senhor está dizendo para nós: eu quero grandes coisas com você, mas é preciso descer à casa do oleiro. Você quer mesmo ver Deus agir na sua vida? Você quer mesmo ver o Senhor operar em sua vida? Você quer mesmo ver Deus em você, na sua família, nos seus ideais, nos seus objetivos? Você quer ver o realizar de Deus sobre a sua vida? Então, a receita é: desça à casa do oleiro e lá você vai ouvir o operar de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno e grandioso Pai, nesse momento eu quero te louvar por esta palavra, por essa mensagem maravilhosa, e quero te pedir, meu Senhor da glória, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, meu Deus, fortalecendo a vida de cada um dos teus filhos que vai, Senhor, estar ouvindo essa mensagem, vai estar nos assistindo, Senhor querido, vai estar, meu Pai querido, ó Deus, sendo abençoado através dessa palavra. Paizinho querido, Jeremias, que está prontificado para descer à casa do oleiro, que ele desça, que ele venha ouvir, que ele venha entender a tua palavra. Meu Deus querido, abençoa, cura os corações que estão dilacerados, os corações que estão doentes, os corações que estão endurecidos, Senhor. Deus, vem a quebrantar e vem nos fazer, Senhor querido, viver o sobrenatural de Deus. Abençoa a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Abençoa este canal, Senhor. Levanta mantenedores para esta obra. Nos ajuda em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tudo que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, se você não é membro do nosso canal, seja um membro deste canal, nos apoie. Aqui embaixo tem a opção Seja Membro. Então seja membro a partir de R$ 7,99. Escolha aquilo que vai se adequar ao seu bolso, aquilo que você pode estar ajudando. Creio que o Senhor vai multiplicar na sua vida, eu tenho certeza disso, tá bom? Então se torne um membro do canal. Se você não tem a possibilidade, já tentou ser membro, já tentou se tornar um membro do nosso canal e não conseguiu e deseja contribuir, tem aí os meios de você entrar em contato conosco. As nossas redes sociais estão na aba sobre. Você pode falar comigo através do Facebook, através também dos outros nossos canais, e tem também os nossos contatos aqui, nesse vídeo, na descrição do vídeo. Você pode estar entrando em contato conosco, falando conosco e abençoando essa obra. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Se de alguma maneira esse vídeo contribuiu para o teu crescimento espiritual, eu quero te pedir a gentileza e compartilhe ao máximo, para que Deus possa estar abençoando outras pessoas também. Se você não deixou o joinha, verifica aí, deixa o joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e que seja compartilhado também para outras pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, queridos.